Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do Chique e nesse vídeo eu tô trazendo um top no estilo ciganinha tomara que caia com manguinhas, bem parecido com um outro top que tem aqui no canal, que na época que eu fiz ele aparecia muito no Instagram, em blogs e etc. Só que aquele top, aquele modelo, ele é mais chatinho de ajustar tamanho, porque você trabalha ele ao largo, né, ao longo. E aí se der algum problema de ajuste, porque essas peças geralmente cedem, os fios de algodão para essas peças de amarrar, geralmente cedem bastante. E aquela peça geralmente dá problema de ficar largo. Às vezes a pessoa faz o tamanho certinho, usa uma vez, na segunda já está caindo. E por isso que eu sempre falo que é importante fazer esse top um pouco mais justo. Se você não quiser fazer ele muito mais justo, com uma abertura muito grande aqui na frente, fazer pelo menos, gente, pode parecer muita coisa, mas não é, pelo menos uns 7 a 10 centímetros menor do que o tamanho da pessoa, tá bom? Pelo menos esse tamanho. E o que acontece? Naquele modelo é muito ruim, porque se você achar que tá grande, depois que tiver pronto você perceber isso, você vai ter que desmanchar ele todo para refazer. E esse não, esse a gente faz assim. Esse, se der problema de tamanho, você só desmancha as últimas carreiras, ou nem desmancha. Se for para aumentar o tamanho, você faz mais carreiras assim em ponto alto, fica bonito também. Tá bom? Tem os tops que tem uma parte bem largona aqui, tem pessoas que fazem, né, com a parte bem largona aqui em pontos altos e fica bonito. Então é isso, meus amores. Esse top eu fiz com fio pérola, que tem a mesma tex do fio Anne, e usei a agulha 1,75. Você pode usar o fio que você quiser, a agulha que você preferir. Vamos ver como faz? Meus amores, essa peça nós vamos fazer uma correntinha do tamanho que nós quisermos que a peça tenha, do decote até a barriga. Então vamos lá, aqui eu tenho 22 centímetros, eu não contei quantas correntinhas eu tenho. Daqui mesmo eu já faço o seguinte, já volto 3, na quarta correntinha eu faço um ponto alto. 2 correntinhas, pulo 2 da base, 2 pontos altos junto, 2 correntinhas, pulo 2 da base, 2 pontos altos juntos. Repetir isso por 5 vezes, 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu faço mais 2 correntinhas, pulo novamente 2 correntinhas da base. A partir daqui eu vou fazer em pontos altos, 1 para cada correntinha da base, até o final dessa carreira. Cheguei no final da primeira carreira. A partir da segunda, eu vou manter os pontos que eu tenho na carreira anterior. Então, eu começo as carreiras pares com 3 correntinhas, pulo o último ponto que eu acabei de fazer e vou fazer toda essa parte de pontos altos em ponto alto, um ponto para cada ponto da carreira anterior. Na sequência da segunda carreira, eu fiz todos os pontos altos, sólidos, como eu falo, um ponto para cada ponto da carreira anterior. Quando chega aqui nos quadradinhos, eu fiz como está na carreira de baixo. 2 correntinhas, pulo as 2 correntinhas da carreira anterior, faço 2 pontos altos juntos. E faço isso até o final, 2 correntinhas, 2 pontos altos juntos. Chego no final da carreira, sempre fazendo 2 correntinhas, 2 pontos altos juntos, inclusive nos 2 pontos iniciais da peça. Aí eu viro. Inicio com 2 correntinhas, um ponto alto junto, 2 correntinhas, 2 pontos altos juntos. E, gente, vou levando assim, acompanhando o que eu tenho na carreira anterior, até aqui no meu caso, uns 10 centímetros a menos do que a metade que eu quero para o tamanho da minha peça. Então, aqui eu devo fazer uns 30, no máximo 32 centímetros dessa forma. Já já eu volto para mostrar para vocês a sequência e explicar por que disso. Seus lindos, depois de 31 centímetros fazendo essa sequência de pontos exatamente igual, eu vou fazer aqui 3 carreiras em ponto alto, todas de ponto alto. Não só esse lado, mas esse lado aqui também.
Então, eu vou fazer 2 pontos altos nas correntinhas e um nos 2 pontos altos juntos. Eu vou levar assim até o final da carreira. As 2 próximas carreiras, eu vou acompanhar esses pontos altos. Elas vão ser também todas em ponto alto. Por que eu estou fazendo essa peça assim? Eu estou fazendo uma variação de um top ciganinha, que ele é feito com a carreira ao contrário, né? Com a carreira subindo aqui, que ele dá muito problema, ainda mais que aquele lá eu fiz com fio duplo, porque ele cede. Eu aviso isso, mas assim, às vezes o povo acha que não cede tanto e aí faz e fica grande. Fazendo desse jeito, vai ficar mais fácil, se ficar grande para você, você ajustar. Porque o que acontece? Isso daqui é metade do top. Ah, Kátia, tá pequeno. Tá. E o que acontece? Ele vai ceder muito, porque essas peças cedem muito. E o que acontece? Essa é metade do top, o resto eu vou começar daqui e vou fazer. Então, ele vai fechar assim. E ele sendo desse jeito, é mais fácil você ajustar depois se ele ficar grande ou pequeno, entendeu? Porque aquele outro, se ficar grande ou pequeno, você tem que desmanchar ele todo para refazer, não é? Então é isso, meus amores, eu vou fazer 3 carreiras aqui e já volto para mostrar a sequência. Fiz as 3 carreiras, todas em ponto alto, agora eu vou fazer uma para passar o cadarcinho. 2 correntinhas, pula 2 pontos da base, 2 pontos altos juntos. E nós vamos repetir isso até o final. 2 correntinhas e 2 pontos altos juntos. Eu não tenho ideia de quantos pontos eu tenho aqui, então eu não sei como é que vai acabar lá o meu topo da carreira. Mas não tem, eu falo topo, né, porque essa parte é de cima do top. Mas não tem problema nenhum, quando chegar lá eu vejo como distribuir. A minha carreira termina com 4 pontos, porque no caso tem a correntinha que equivale a 1 ponto, né? Então eu faço 3 correntinhas e 2 pontos altos juntos aqui na correntinha inicial da carreira anterior. Então, seus lindos, essa parte eu terminei. Então, eu corto aqui o fio e vou iniciar a outra metade do top. Eu vou emendar a linha desse lado, porque esse lado aqui é o meu lado avesso. Por aquela questão de direito e avesso, para ficar certinho, para não ficar repetido. Então, eu emendo o fio aqui e vou começar fazendo as 2 correntinhas e um ponto alto, 2 correntinhas, 2 pontos altos juntos, ou seja, a mesma sequência dessa parte da peça até chegar próximo à largura que eu quero para o meu top. Meus amores, eu já fiz todo o meu outro lado, faltando apenas essa carreira aqui final do lado de cá. Desse lado eu fiz uma carreira a mais nessa parte aqui, apenas para ter um número ímpar de carreiras. Então aqui eu voltei para mostrar para vocês a última carreira, lembrando, né, que depois com essa divisão eu faço 3 de toda de ponto alto, que nem eu fiz desse lado aqui. Agora tá faltando essa de 2 pontos altos juntos e 2 correntinhas. O que acontece? Na minha divisão, vocês devem lembrar que só no último quadradinho da carreira, né, que no caso a carreira acabou aqui em cima, eu fiz 3 correntinhas e pulei 3 pontos altos, que foi o que sobrou, né? Então, esse lado aqui, eu começo com 2 correntinhas, um ponto alto junto, feito no último ponto, é o ponto que eu acabei de fazer, 3 correntinhas, pulo 3 pontos da base, 2 pontos altos juntos. E a partir daqui eu faço sempre 2 correntinhas, pulo 2 pontos da base, 2 pontos altos juntos, até chegar ao final dessa carreira. Terminei a carreira com os 2 últimos pontos altos juntos feitos na correntinha inicial da carreira anterior. Viro a peça e agora eu vou fazer uma carreira de pontos baixos. Fiz uma laçadinha apenas, faço um ponto baixo nos 2 pontos altos juntos, 2 nas correntinhas
menos lá nessa de cima, né, que são 3 correntinhas, eu faço 3 pontos baixos. Aqui em cima eu vou fazer 2 pontos baixos por lateral de carreira. E aqui no outro fechamento eu vou fazer também, vou acompanhar os pontos que tiverem aqui, que nem eu vou fazer aqui. Na parte de baixo, que eu vou fazer diferente, eu volto para mostrar para vocês. Fiz toda a volta em ponto baixo, desci aqui, acompanhando os pontos que eu tenho. E na parte de baixo eu fiz o seguinte, 3 correntinhas e faço 2 pontos altos na primeira lateral de carreira. Um ponto baixo na lateral seguinte, e na segunda lateral de carreira e nas laterais seguintes até o final, eu sempre repito 3 correntinhas, 2 pontos altos na mesma lateral de carreira, um ponto baixo na lateral seguinte. Novamente, 3 correntinhas, 2 pontos altos no mesmo lugar, um ponto baixo na lateral seguinte, até acabar a carreira. Meus amores, eu termino a carreira fazendo as 3 correntinhas e os pontos altos na penúltima lateral de carreira e fecho com um ponto baixíssimo no início da volta, lá nos pontos baixos, e acabei isso aqui. Agora ficam faltando as 2 manguinhas, que eu vou começar ela com uma correntinha de 5 centímetros. Eu vou trabalhar ela em pé assim também. Meus amores, como a manguinha nós vamos fazer 2 iguais, então nós temos que contar os pontos, né? O que nós não fizemos na parte do corpo. Então vamos lá. Aqui eu tenho 15 correntinhas. Faço mais 3 para subir. Volto. 4, faço um ponto alto. 2 correntinhas, pulo 2 da base, 2 pontos altos juntos. 2 correntinhas, pulo 2 pontos da base, 2 pontos altos juntos novamente. As 2 últimas correntinhas da manguinha, que eu quero fazer 3 quadradinhos só, pulo 2 da base, a partir daqui eu vou fazer em pontos altos. E eu vou repetir essa sequência de pontos por tantas carreiras quantas eu precisar, até chegar na largura do braço da pessoa, né, do manequim, no caso aqui, que for usar a peça. Então, aqui, como eu fiz a minha peça para tamanho M, eu vou fazer uns 35 centímetros de braço. Tem que ser, se você for fazer pelo tamanho do braço, é melhor fazer um pouquinho, 1 centímetro, no máximo 2 centímetros mais larguinho do que o braço da pessoa. E aí vamos fazer isso. Segunda carreira, começo com 3 correntinhas, pulo o ponto que eu acabei de fazer, faço os pontos altos seguintes e acompanho as correntinhas e pontos altos juntos do final da carreira e vou fazendo essa sequência até meus 35 centímetros de comprimento assim, não é? Então, vamos lá, 2 correntinhas, 2 pontos altos juntos, 2 correntinhas, os 2 últimos 2 pontos altos juntos da carreira e vou repetir essas 2 carreiras até eu ter 35 centímetros. Meus amores, fiz 35 centímetros para a manguinha, aí eu vou unir com pontos baixos e correntinhas. Eu vou fazer o seguinte, aí eu alongo a laçada, junto o início com o final, os pontos equivalentes, no caso, os 2 pontos altos juntos, e faço a união com ponto baixo. Aí eu faço um ponto baixo nas correntinhas, 2 correntinhas, um ponto baixo nas próximas correntinhas, novamente 2 correntinhas, outro ponto baixo nas últimas correntinhas aqui dessa parte da manguinha. Aí eu faço uma correntinha para chegar no meinho dos pontos altos do primeiro para o segundo ponto alto e o equivalente do outro lado. E aí eu vou unindo de um em um ponto baixo até chegar lá no final e já ter unido toda
essa partezinha. Aí eu prendo o fiapo aqui no meio e pronto, foi. Nessa manguinha, fazendo assim, eu cheguei na parte de cima, que é de pontos baixos, não é? Quando eu fizer a próxima, eu já vou fazer o acabamento daqui, que são dois acabamentos diferentes, né? Aqui são apenas a longa, a laçadinha, são apenas 2 pontos baixos por lateral de carreira. Se você achar que no seu ponto isso fica apertado, você faz 3 pontos baixos em cada lateral de carreira. Fiz toda a volta em pontos baixos, fecho com ponto baixíssimo no início da carreira. Aí aqui é opcional, você pode deixar a manguinha solta ou então fazer uma correntinha, que aqui no caso eu vou fazer mais ou menos uns 9, 10 centímetros, porque eu sou exagerada, para prender na lateral do top. Porque tem gente que prefere, né, porque acha que a manguinha fica caindo e aí dá uma segurada. E tem gente que não gosta. Então, você dá essa opção. Você deixa o negocinho e aí a pessoa usa ou não. No caso, já tenho... Nem medi, gente. Eu olhei aqui no olhômetro, tá grandinho, já tá bom. Aí, esse é o lado da direito, né? Porque aquilo que eu sempre falo para vocês, o lado direito do acabamento é o lado direito da peça. Então, a gente dá esse espacinho, porque eu fiz ele menor mesmo, para ficar abertinho, né? E prende aqui. Aí, como eu falo, vai do gosto de quem for usar, se a pessoa quer ou não que fique preso. Aí pode dar um nozinho, prende, esconde para dentro e foi. Mas aqui no caso está faltando ainda o acabamento que vai ser igual a esse daqui. Eu emendo a linha na lateral de carreira e por cada lateral de carreira são 3 correntinhas. Quem está chegando aqui agora não sabe, às vezes eu não dou nó, eu não me preocupo com isso. Por quê? Porque eu faço os pontos por cima do fiapo. E não, gente, não solta. Então, olha lá, 3 correntinhas, 2 pontos altos na mesma lateral de carreira. Um ponto baixo na lateral de carreira seguinte, 3 correntinhas, 2 pontos altos na mesma lateral de carreira. E faz isso por toda a volta. E aí, como eu falei para vocês, na outra manguinha, nós vamos fazer da mesma forma a parte da manguinha, só que na costura vai ser o oposto dos acabamentos. O primeiro acabamento vai ser esse biquinho, né, na parte de baixo, e depois você emenda e faz a carreirinha de pontos baixos em cima, né, porque a manguinha fica assim, não é? Fica faltando só a correntinha para amarrar. Então, meus amores, já fiz as 2 manguinhas. Lembrando, né, que na hora de emendar, uma manguinha vai ficar no oposto da outra, porque elas duas têm que ter o mesmo número de carreiras. Então, se em uma manguinha nós subimos, ou seja, nós subimos assim para emendar e começamos com ponto baixo, começamos com uma carreirinha de pontos baixos, e a segunda carreira é o biquinho que fica virado, né, para a parte de baixo, na outra manguinha vai ser o oposto. A gente vai descer, vai começar com a carreira de biquinhos e depois faz a de ponto baixo. Então vamos lá, gente. Só fica faltando a correntinha, que eu separo assim, eu faço ela dupla, eu separo um bom pedação de fio, porque eu sempre acho que é melhor ficar uma correntinha grande, uma correntona, como eu falo, do que ficar faltando, não é? Que aí qualquer coisa a pessoa, se quiser, corta e resolveu. Então vamos lá. Correntinha dupla, o fio que vem do novelo, o fio que eu acabei de puxar, e vou crochetar uma corrente grandona. Seus lindos, usei todo o fio que eu tinha separado. Eu já medi aqui, deu quase 2 metros de comprimento esse cadarço. E agora só falta trançar ele aqui e tá pronto o top. Eu vou cruzar, a princípio, eu não tenho ideia de quantos quadradinhos eu tenho aqui. Eu vou fazer o seguinte, aquele esquema que eu falo sempre. O negócio é colocar dos 2 lados igual, não precisa ser dividido igual em toda a extensão. O negócio é que um lado seja igual ao outro, que esteja trançado na mesma altura. Então aqui eu coloquei os 2 no primeiro, pulo 2 e vou pular 2 do outro lado também.
Esse é que é o importante. Então, meus amores, é isso. Lembrando que esse top eu fiz com um fio só de fio pérola e agulha 1,75. Você pode usar o fio que você quiser, a agulha que você preferir, e o tamanho nesse modelo aqui é muito fácil de ajustar. Porque se der problema quando ele já estiver pronto, não precisa desmanchar todo, que nem o modelo que é parecido com esse. Não é que se der errado aí já era, tem que desmanchar todo, até a correntinha inicial. Nesse não. Lembrando que esse eu comecei pelas costas e os dois lados, né? Eu fiz assim. Então é só você ajustar aqui. Se você perceber que ficou faltando tamanho aqui, que você quer fechar mais, você pode desmanchar só essa última carreira aqui dos quadradinhos e fazer mais carreiras de ponto alto. Ou então, se você quiser desmanchar essas 3 carreiras e fazer mais dessas, também é bem mais fácil, né? Não precisa desmanchar o top todo, é isso que eu tô falando. Essa peça ficou com um pouco mais de 60 centímetros agora de cabeça. Eu não lembro quantos centímetros eu medi. Então é isso, meus amores. Espero que tenham gostado. Aquele esquema de sempre. Se ficou alguma dúvida, me procura. Olha lá, ficou certinho. Sobraram 2 dos 2 lados. Se ficou alguma dúvida, me procura, tá bom? E a gente vê como solucionar seu problema. Um beijo e até o próximo vídeo.